Passou alguns minutos, eu estava respondendo umas outras pessoas no Facebook. Ele falou comigo assim: me passa o seu WhatsApp, por lá vai ser melhor porque eu te ligo. Eu passei para ele o meu número, porque naquele momento meu coração ardia, e ele me ligou, não via o WhatsApp, ele me ligou de tim para tim. E quando ele me ligou, ele falou assim: ô capitão, agora vamos conversar, sem ficar digitando aquela coisa toda que é chato pra caramba. E ali eu fiquei conversando ali quase 3 horas direto com ele. Eu tinha que trocar o aparelho de orelha, porque a orelha quase pegava fogo. E ele entendeu tudo, tudo, tudo que eu falei para ele. E ele começou a chorar no telefone. Ele disse assim: Henrique, aí ele não me chamou mais de capitão, ele me chamou de Henrique. Ele falou assim: Henrique, a minha vida virou uma merda depois que eu comecei a falar para as pessoas em hangouts que participei que eu era a reencarnação de um réptil. Em poucos meses eu fiquei desempregado, em poucos meses meu casamento andou de mal a pior, em poucos meses eu comecei a discutir com meu pai, com a minha mãe, minha vida virou uma tempestade, minha mulher hoje quer me largar, eu não sei o que eu faço. Como eu saio dessa? Eu falei, olha, primeiro, você tem que assumir que você nunca foi a reencarnação de um réptil. Eu passei para ele o ensinamento que eu vou passar aqui agora para você, que ainda, mesmo me odiando, ouvindo esse áudio-vídeo e querendo aí desligar e não ouvir mais, mas eu sei que o seu ser interior está dizendo para você ouvir. Eu falei assim, olha, eu vou te passar esse símbolo que é contra raças hostis, você vai imprimi-lo, colocar debaixo do seu colchão. E durante 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, você vai sujar a palma da sua mão com um pouquinho de terra ou um pouquinho de areia, mas eu acredito que na casa de todo bom brasileiro tem ali um vasinho de planta, e você vai esfregar antes do banho um pouquinho da terra na sua mão e você vai passar no seu rosto, depois você pode lavar o rosto se você estiver indo para o trabalho ou para a escola, e você vai dizer assim, peço perdão por ter dito que sou a reencarnação daqueles que um dia habitaram as estrelas ou daqueles que ainda habitam as estrelas. E falei para ele fazer isso de manhã, de tarde, de noite, durante 3 dias só. Por que 3 dias? Porque quando ele pronuncia essas palavras, a codificação da sua centelha ela se abre, ela começa a se arranjar. E ela começa a ter influência com a mudança do eixo Tamber, que é o eixo da Terra. Tanto Tamber como Tember, não importa. Que nem eu disse para vocês, que é uma maneira de me expressar através de uma linguagem para que vocês possam pronunciar. Então o eixo Tamber ou Tember, ele se manifesta praticamente todos os dias, só que tem épocas de meses que ele é com maior intensidade, mas ele se manifesta todos os dias. Lembram quando eu ensinei vocês a fechar alguns portais microdimensionais que se abrem a todo momento? E muitos de vocês fizeram e vocês viram o resultado? E não tiveram que pagar absolutamente nada, nem comprar absolutamente nada, porque o que me foi dado de graça eu transfiro de graça? Pois então, ele começou a dizer isso, ele fez isso durante 3 dias, 3 vezes ao dia. Então, ontem à noite, ele terminou, como exemplo. E a gente foi conversando por telefone, porque ele estava desempregado. Então, vamos supor, ele terminou ontem. Quando foi hoje, por volta ali das 10 horas da manhã, ele me ligou e falou comigo assim, Henrique, você pode conversar comigo um pouquinho? Eu falei, posso. Ele falou assim, Henrique, e começou a chorar. E eu não entendi muito ali bem o choro dele, porque eu estava preocupado com outras coisas. E ele recobrou um pouco a respiração, tomou um pouquinho de água, e ele falou assim, Henrique, é inacreditável. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer a você, deixa eu ir aí te ver em Belo Horizonte. Eu falei, pode vir, ué? A porta está aberta, pode vir. Ele falou assim, eu vou ajeitar algumas coisas, Henrique, e eu prometo que vou aí te ver. E não é que ele veio mesmo?
Ele veio, conheceu a República, onde eu estou gravando esses vídeos, onde eu estou nesse exato momento gravando esse vídeo, com muito barulho, com cachorro latindo, com moto passando na rua, mas é por pouco tempo, conforme eu já afirmei para vocês. Então, ele veio de Diamantina, que é uma cidade que fica aproximadamente de 4 horas a 5 horas de distância daqui. Ele veio aqui na República, conheceu lá o meu apartamento. Ele só não foi na fazenda, mas ele veio. E quando ele veio, ele ficou, inclusive, hospedado lá em casa. Ele passou um dia lá em casa e um dia ele passou na República. Eu até pedi à Lúcia que cedesse um quarto que estava vazio para ele só dormir, e ela não cobrou nada. E quando ele veio, ele olhando nos meus olhos, ele falou assim: Henrique, quando eu te conheci, zombava de você, eu estava desempregado porque eu não concordava que o astral era um campo perigoso, tudo aquilo que você já sabe. Eu falei: correto. E ele me afirmou dizendo que quando ele começou a aprender e aceitar que ele não era a reencarnação coisíssima nenhuma de um réptil, ele simplesmente parou, fez aquilo que eu passei para ele durante os 3 dias, 3 vezes ao dia, e ele falou comigo assim: Henrique, há quase 2 anos atrás, eu mandei um currículo para uma empresa que é o meu sonho trabalhar. Porque o mesmo ofício que ele tem, e que eu também tenho, e que aprendi na cidade dos meninos São Vicente de Paulo, quando eu tinha ali meus 16 anos e fiz o curso de torneiro mecânico e de bobinagem, ele também é torneiro mecânico. E ele simplesmente disse para mim assim: Henrique, eu fiz o curso de torneiro mecânico no Senai, tem uma empresa próxima à minha casa que ela mexe com a reforma de peças e trabalha principalmente para uma empresa chamada MRS, que é uma empresa de trem, e uma que era conhecida na época como ALL, que hoje me parece que se chama Rumo. E essa empresa presta serviço para essas empresas, né, de transporte ferroviário. E ali eles trabalham na reparação de uma roda de trem, de um eixo de trem, né? Eles recauchutam a peça, aquelas coisas de torneiro mecânico mesmo. Faz o côncavo, o convexo, rosca quadrada direita, rosca quadrada esquerda, rosca quadrada interna, né? E aquelas coisas todas. E ele falou assim que há 2 anos ele tinha mandado currículo para ali. Você que é um empregador, você sabe que o currículo numa empresa, se ele não é eliminado na hora, depois de 6 meses, ele é jogado fora, ele é triturado, ele é queimado, é feito o diabo a 4 ali, até a chegada de novos currículos. E o dele permaneceu ali na empresa por 2 anos. E ele tinha feito isso, foi numa terça, numa quarta, numa quinta. Na sexta-feira, a empresa ligou para ele, essa empresa que mexe com tornearia, que é uma empresa muito grande lá de Diamantina, segundo o que ele me falou, e eu realmente pesquisei, a empresa realmente existe. E ali ele estava na casa dele, ele tinha feito o almoço e o telefone tocou. O pai dele atendeu o telefone e falou com ele: olha, meu filho, tá te ligando aqui. Aí a moça conversou com ele, falou com ele assim que o seu currículo foi selecionado, aquelas coisas de entrevista inicial por telefone. Agendou com ele falou que no mesmo dia compareceu à empresa, que isso foi numa sexta-feira, pegou ali os exames admissionais, né, para que ele pudesse fazer na segunda-feira, e ele começou a se arranjar todo. Ele falou que ficou a sexta-feira por conta de tudo. Foi quando ele falou: não, eu vou lá ver o Henrique, eu vou lá para Belo Horizonte ver o Henrique. Então ele chegou aqui, era por volta das 17 horas no sábado, ficou sábado, domingo, e no domingo à noite ele foi embora, né? Isso mesmo, isso. No domingo à noite ele foi embora, eu até levei ele na rodoviária. E na segunda-feira ele já começou a fazer o exame admissional, né? E ele está trabalhando na empresa até hoje. Ou seja, quando ele assumiu que ele não era reencarnação coisíssima nenhuma de extraterrestre, todos os laços que o prendia, como laços de lei, não de maldição, porque maldição, feitiçaria, bruxaria, essas porraiadas toda não existe, eu já falei isso. O que vai é a intensidade da vibração, na boa linguagem para você,
que ainda está me acompanhando entender, né? Mas na verdade se chama energia. A energia mais densa é energia menos densa. Então, às vezes, prevalece mais energia negativa do que a positiva para algumas pessoas. Então, quando ele afirmava que era a reencarnação de um réptil, as leis de não aceitação da centelha dele o fazia ele ser punido. E aquilo provocava a ira, não das famílias estelares, nem dos primogênitos estelares de cada família de luz, não. Mas a centelha de vida dele não aceitava essa negação. E isso abria eixos de energias negativas. E esses eixos de energia negativa faziam com que ele não entendesse o que estava acontecendo. E quando isso chegava até essa civilização hostil dos paralelos e dos inimigos dimensionais, ele começava a ser consumido, porque entrava aí o conflito da centelha dele, por não aceitação daquilo que realmente ele é e foi colocado para viver, e vinha a incompatibilidade dele querer ser aquilo que não foi programado para ele, e muito menos a reencarnação de um ser, lembrando que é incompatível uma centelha da outra. É como uma impressão digital, vamos dizer assim. Então, quando ele aceitou que ele não era coisíssima nenhuma reencarnação extraterrestre, e ele fez aquilo que eu acabei de ensinar para vocês aqui, a centelha de vida dele acalmou. A conexão com o Criador verdadeiro, que é o nosso Pai Celestial, foi novamente restabelecida. A conexão com a nossa Mãe Criadora Celestial foi novamente restabelecida. Aí sabe o que aconteceu? Da água para o vinho aconteceu o grande milagre. Para você ver, 2 anos atrás, no caso, ele tinha mandado um currículo para uma empresa que era muito concorrida. E a empresa chamou ele. Hoje, a melhoria financeira entrou na sua vida, a melhora financeira entrou na sua vida, o casamento foi reestruturado, porque ninguém vive de amor, a pessoa vive de barriga cheia. O amor não alimenta ninguém. O que alimenta é o trabalho, é o suor do corpo, é o correr atrás, é o aguardar pela esperança das novidades de vida que virão. É isso que nos alimenta. Então o casamento dele foi reestruturado, a vida dele foi reestruturada, ele comprou um novo carro, ele já veio me visitar, ele, a esposa dele e o filho dele, uma filha que estava na barriga da mãe. Eles vieram já me visitar pela uma segunda vez. Por isso eu disse para vocês que até o ato da gravação desse vídeo eu ainda não tinha uma resposta dele, porque eu pensei que na hora do almoço ele abriria ali o seu Facebook e me responderia, porque eu mandei no inbox do Facebook dele. E não obtive resposta, senão eu ia compartilhar com vocês aqui isso que eu estou falando. Mas se ele mandar e me autorizar, com certeza eu vou compartilhar com vocês. Então, preste atenção, por favor, gente. Esse lance de que eu sou um alienígena reencarnado, isso não existe. Quando você fala isso, você nega a sua centelha de vida primordial, principal. É o mesmo que você dizer para sua mãe que ela não é sua mãe na presença dos seus amigos porque você tem vergonha dela. Então, quando você não se assume quem você é, e não aceita que você está simplesmente no primeiro plano, que você é um ser humano híbrido, e você quer assumir que é de uma realeza que você não é, mas que você pode ser pela adoção de civilizações inteiras que fizeram isso em um plano para o nosso planeta aqui, você vai ter esses problemas. É por isso que eu falei para vocês, gente, olhem as pessoas que falam que é contactadas. Olhem essas pessoas que dizem que é reencarnação de alguma coisa ou de algum ser. Olha como está a vida dessas pessoas. Elas culpam as outras pessoas pelo seu fracasso. Elas culpam as outras pessoas achando que as outras pessoas
lançou maldição, elas não conseguem resolver os seus problemas mais primordiais, elas se resumem a nada. Para as pessoas que dizem que é reencarnada e que fica aí mentindo e que fica aí querendo dinheiro das pessoas que não têm ali uma consciência formada numa realidade viva, eu sou um perigo para essas pessoas, porque essas pessoas vão incitar os seus ouvintes a querer me perseguir. Só me explica uma coisa, pelo amor dos criadores, como pode uma pessoa dizer que é a reencarnação de um extraterrestre se a pessoa está numa vida miserável, se a pessoa está numa vida de mendigo, de pedinte? Como pode isso? Que dia que um alienígena ia aceitar se esvaziar dele mesmo para reencarnar em um mundo que está evoluindo, sendo ele que veio de um mundo já evoluído há 1000, 2000, 1 bilhão, 1 trilhão de anos à frente? Não é possível que você não tenha capacidade de raciocinar e ver que a outra pessoa que fala ou que as outras pessoas que lhes falam estão alucinadas no desejo de eu não sei, eu não quero, eu não entendo, então vou fazer do meu jeito. Parem com isso, gente. Porque daqui a pouco essas pessoas vão dizer, olha, a minha civilização me disse que você é a reencarnação de um alienígena da constelação do fulano, do ciclano. Aí você cai nessa marmotagem e você começa a dizer, eu sou a reencarnação de Odin, eu sou a reencarnação de Thor, eu sou a reencarnação do Batman, eu sou a reencarnação do Homem de Aço, né? Eu sou a reencarnação de Loki, eu sou a reencarnação de Zeus, eu fiquei sabendo que na outra vida eu era Zeus. Aí você vai ter na sua vida do mal pro pior, do pior pro pior elevado ao cubo, sobre a raiz quadrada de zero, de nada, porque você passa a se tornar nada. Faça um teste. Você que teve um pingo de decência em me ouvir, faça um teste. Procure de alguma forma você tentar procurar alguma coisa e tentar se neutralizar nesse preceito, nesse conceito. Procure alguma coisa, procure tentar entender que esse dizer seu de que é uma reencarnação extraterrestre não passou de uma alucinação. Procure entender isso e você dê uma semana, melhor dizendo, para você mesmo. Diga assim para você mesmo, eu não sou reencarnação coisíssima nenhuma, e você vai ver como em uma semana as coisas vão mudar na sua vida para melhor. Aí você vai falar, poxa, e agora? Como é que eu vou dizer para as outras pessoas que eu agora nunca fui reencarnado? Seja humilde. Vai lá e fala assim, gente, eu estive enganado o tempo todo. Escrevi livros, contei história, falei muita baboseira, acabou que isso estava prejudicando a minha vida, e eu vou confessar para vocês, eu não sou reencarnação coisíssima de nenhum aviário, de nenhum réptil, de nenhum anfíbio, de nenhum mamífero, de nada. Eu não sou Zeus, eu não sou Apolo, eu não sou Atena, eu não sou Hermes, eu não sou Afrodite, eu não sou coisíssima nenhuma, gente. Me perdoe, eu estava errado o tempo todo. Tudo foi enganação. As pessoas vão te perdoar, cara. Porque você admitiu o seu erro e a sua culpa, sem você saber. Eu estou falando isso com vocês, que dizem aí ser reencarnação extraterrestres, e para você que ainda usa de malandragem de falar que vai fazer regressão hipnótica, para com isso. Você sabe que tudo isso é mentira, mas você prefere viver enganando as pessoas do que assumir o seu erro, a sua culpa. Uma vez, eu já contei isso para vocês, eu fui numa regressão hipnótica só para ver a malandragem. Cheguei lá, paguei, na época foi 200, desculpa, foi R$ 186. A pessoa ela fica localizada ali no edifício Maleta, entendeu? Na entrada da Rua da Bahia, esquina com Augusto de Lima. Quem é de Belo Horizonte sabe o que eu estou falando. Fui lá, no 19º andar,
marquei, paguei R$ 186, deitei lá naquele sofazinho lá, muito confortável, ar-condicionado. A pessoa tentou me hipnotizar, coisa que é tudo malandragem, tudo mentira. E começou a falar assim: agora você está no ano tal, agora você está na era tal. Eu fui deixando me levar pela pessoa. Aí eu fui falando tudo aquilo que a pessoa queria que eu respondesse. Olha, você nasceu em 1400. Agora você nasceu. Não, e o pior, né? Eles falam assim, eles te impõem ainda, ó. Agora você está em 1940. Pô, peraí. 1940? Não, agora você está no ano 70 depois de Cristo. Aí você fala: ah, sim, eu estou. Lembra? Aí você começa, aí a sua mente tão fértil começa a imaginar as coisas. Aí você relaxa, sonha, delira, volta para a realidade. Aí quando a pessoa que faz hipnose ou essa papagaiada de regressiva para mostrar que você viveu em uma outra vida, aí quando ela vê que você está despertando a sua consciência, ela fala: relaxa, é ou não é? Porque ela quer que você fique relaxado, porque relaxado você sonha melhor, você pensa melhor. Mas aquela pessoa que está fazendo aquilo ali com você, e que tem muitos aí por esse mundo afora, ela sabe que aquilo ali nada mais é do que um relaxamento mental. Aí a pessoa vai e traz a ufolatria, a espiritualidade, que eu falei em um dos últimos meus vídeos, em um dos vídeos últimos meus, e começa a misturar aquela coisa e bate tudo no liquidificador e coloca você para beber aquilo ali e você fica alucinado e você sai: ai, eu fui o reencarnado de Odin, eu sou Thor. Ah, na outra vida eu fui um cachorro, eu fui um gato, eu fui um papagaio, um periquito, eu fui uma tartaruga, eu fui uma lesma, eu fui um camundongo, eu fui uma borboleta, eu fui um cavalo, eu fui uma égua. Aí você sai acreditando nessa bobagem, nessa besteira toda. Aí você mantém o seu foco nisso que se chama religiosidade. Aí você se torna religioso, mais religioso, religioso elevado ao quadrado, cara. Aí você tá na mesmice. Agora, outras pessoas, elas tendem a te levar ao erro mesmo, porque são sacanas. Outras estão te levando ao erro, mas inconscientemente. Porque alguém em algum lugar um dia falou que ela era a reencarnação de uma extraterrestre. Aí ela deixou se levar por isso, aí veio brotar o seu emocional, e quando o seu emocional brotou, sabe o que aconteceu? Ela começou a delirar. Ela começou a achar que estava zen, ela começou a achar que era o dono da galáxia, e aquela coisa louca toda, e aquele trem todo, e aí aquelas pessoas carentes foram se chegando, aí ela falou que era capaz de olhar o seu passado, o seu futuro, o seu presente, e foi misturando aquele trem todo, e você foi acabando na merda. Por isso que eu fico muito chateado quando as pessoas falam: eu tenho contato com alienígena. Cara, você tem certeza, você homem, você mulher, seja você quem for, você tem certeza do que você está falando, bicho? Realmente você tocou neles? Realmente você pôde abraçá-los? Realmente você foi no mundo deles? Realmente eles olharam para você e disseram: filhos de Eliape, somos gratos por você estar aqui? Realmente isso aconteceu? Se aconteceu, por que que você está nessa vida, cara? Se aconteceu, por que que você continua mendigando o pão de cada dia, porra? Se aconteceu, se a hipnose regressiva, ela é verdadeira, por que não se faz de graça, porra? Por que então que não se dá nada de graça nessa desgraça? Por quê? Por que que tem tudo uma troca, 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 troca? É pedra, é pau, é ferro. E as pessoas vão se levando por essa imundície, cara. Vocês não têm noção, gente, o que é um alienígena.
Vocês não têm noção do que é uma família estelar. História, todo mundo inventa. Eu posso aqui estar inventando essa história, gente. Mas se eu tivesse, eu estaria combatendo ela, a própria história? De jeito nenhum. É porque eu estou fadado, cara, de ver Eleap está caminhando para uma mudança que vai afetar muita gente vai deixar de existir, muita loucura vai vir sobre a espécie humana, muita desgraça vai acontecer, e eu tô falando no grupo, eu tô falando calmamente nos vídeos, e as pessoas estão ali, igual um zumbi, igual um bobão, migrando para lá e para cá, não sabe qual galho que esse macaco vai ficar. Aí depois eu me perguntei, Henrique, fulano tá falando a verdade? Sei lá se fulano tá falando a verdade, porra, eu sei é da minha vida, eu sei é da minha verdade, eu sei que a Gnachete é real, eu sei que a Tilil é real, eu sei que a Arnetoliel é real, eu sei que Merecunoab é real, eu sei que os planetas que eu fui é real e verdadeiro porque eu os vi e posso testificar disso, porque eu não sou louco, eu sou são. Eu fui taxado de tudo quanto é nome, eu fui taxado de mentiroso, eu fui taxado de usurpador, eu fui taxado da desgraça a quatro, mas por pessoas que nunca verdadeiramente me conheceram ou quiseram me conhecer, mas nunca ninguém vai dizer assim, o Henrique pediu dinheiro, o Henrique vendeu mercadoria, nunca. Que eu não preciso disso. E mesmo se eu precisasse, eu falaria para a pessoa, gente, eu estou passando por isso, alguém pode me ajudar até as coisas melhorarem? Eu pediria. Mas nunca em nome de Agnachete, nem de Arnetoliel, nem de Enki, nem de Enlil, nem de Anu, nem de ninguém. Eu pediria em meu nome, em nome de Carlos Henrique. Certo? Então, pare de acreditar em coisas que do qual a maioria não sabe do que se trata. Não sabe do que se trata, cara. Você está causando uma desgraça na sua vida. Vocês estão causando uma desgraça na vida de vocês, cara. Vocês estão querendo adorar alguma coisa que vocês não conhecem. Eu sempre disse a vocês que eles, os que habitam as estrelas, são de carne e osso, cara. Não são fantasminhas camaradas, não. E não ficam somente transitando no céu através de luzinha, não. Quando eles querem, eles vêm, se apresentam de rosto limpo. Se você tem estrutura ou não, o problema é seu, depois eles te erguem, mas que você tem que ver e aceitar, como aconteceu comigo no ano de 2007, você tem, cara. Porque naquele momento ali, que eu estava na pior da minha fase de vida, que quando eu olhei para o céu e vi aquela esfera grande, colossal, pura, verdadeira, e dela saíram dois seres, uma mulher e um homem. O homem tem 3,5 metros, a mulher 3. E quando eles olharam para mim, eu pude ver e pude tocá-los depois que eu desmaiei e foi recobrada a minha consciência. Eu pude ver que eles eram reais, verdadeiros, que não eram frutos da minha imaginação. A minha vida mudou. Da água de esgoto para água potável. Porque a água de esgoto que eu bebi, ela se chama religião. A água verdadeira que eu bebo se chama consciência plena e pura. E é pela minha consciência que eu digo a você, não acredite que você seja a reencarnação de uma alienígena. Não acredite, por favor. E se você acredite, pare de acreditar, faça o que eu te ensinei durante somente uma semana e você vai ver como sua vida vai melhorar da água para o vinho. Aí depois você me fala. Pare com isso, gente. Pare com esse lance de ficar fazendo regressão, de querer saber o que você foi no passado. Você tem que descobrir no agora se você foi, se você é uma pessoa de centelha não virgem, mas de centelha reencarnada, como já expliquei diversas vezes. É agora que você tem que buscar o propósito, o sentido da sua vida, uma regressão hipnótica ou hipnose, sei lá que porra que fala isso aí. Essa merda aí vai te mostrar o que você foi no passado e apresentar as desgraças do passado para você, e você vai entrar em confusão. E tudo que você fizer no seu presente, no seu futuro, você vai culpar o seu passado. Você tem que dizer para você mesmo, eu sou autossuficiente para poder seguir o meu caminho, o meu pensamento ele é fixo e eu posso ter o que eu quiser. E você vai desenvolver
a sua consciência plena e pura, e quando isso acontecer, porque vai acontecer, você vai ser autossuficiente, aí você vai entender o propósito da sua vida, aí você vai entender que de fato, até aquele dia você foi enganado, e que daquele momento em diante você passou a ser uma criatura nova, limpa, viva, consciente, que sabe o sentido da vida e principalmente respeitar a própria vida. Você vai ver a diferença no seu caminho, você vai ver a diferença na sua vida, você vai entender o seu propósito. O que eles querem? Eles querem que eu e você entendemos o nosso propósito, porque quando entendemos o nosso propósito, nós passamos desse status para o melhor status. Quando buscamos a perfeição do entendimento e ele olha para nós, eles olham para nós e falam, poxa, ali tem uma mente que está se despertando. Eles vêm e se apresentam a nós em carne e osso, não em astral. Porque eles sabem que o campo astral é um campo viciante, que você vai querer estar lá todo dia, porque cada hora vai ser de uma maneira diferente. Mas eles querem fazer você experienciar a realidade da coisa fisicamente, como eu experiencio. E quando isso acontecer, porque vai acontecer, é o seu direito, e eu aqui não sou melhor do que você, da mesma forma que você não é melhor que eu, você vai ficar assim, ó, com cara de boió, e você vai falar, poxa, não é que lá o Henrique, ou o capitão, ou o Carlos estava certo? Eu passava dificuldade e hoje não passo mais. Eu pedia dinheiro aos outros e hoje não peço mais. Eu estava desempregado e hoje várias pessoas batem a minha porta para me oferecer trabalho. O dinheiro não sobrava, eu faço um servicinho ali, e quando eu olho, estou ganhando mais do que um salário mínimo a cada 3 dias. Aí você começa a transparecer a sua vida e a sua centelha encontra o seu lugar de aceitação neste mundo e Eleap passa a olhar para você de uma maneira diferente, ela passa a querer que você tenha domínio sobre a terra, sobre a água, sobre o fogo, sobre o ar, sobre a vida vegetal, sobre a expansão animal, ela passa a querer te dar uma nova vida e você começa a usufruir do melhor verdadeiramente dessa terra.